Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma experiência que aconteceu no Monte da Transfiguração. Se você puder, Mateus 17. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai colocar o texto? Então coloca esse aqui, ó. Depois que você pode procurar o texto. Já achei. Aí você vai lá no Bíblias. Já pôs, revista e atualizada. Eu não sei, é essa. Revista e corrigida. Eu não vou conseguir ler na tela, eu tenho que ler na minha Bíblia. Aí todos vão ter a mesma... Espera um pouquinho. Espero sim. Louvado seja Deus. Monte da Transfiguração, a Roberta vai colocar o texto na tela, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Mateus 17. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 17. Qual versículo? Vou ler a partir do 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Irmão, à medida que a gente vai lendo, vai imaginando, vai usando a sua criatividade, a sua imaginação, tá? Eu vou ler de novo, ó. 6 dias depois, uma semana depois do que aconteceu no capítulo anterior, né? Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então, Jesus e mais 3 discípulos só. Ele tinha 12. Ele tinha 12 discípulos, mas ele escolheu 3 apenas. Pedro, Tiago e João. E os conduziu, em particular, a um alto monte. Subiram o monte, foram batendo papo, foram conversando, talvez cantando, talvez orando, né? Demorou. Chegaram lá em cima do monte e transfigurou-se diante deles. Certamente a gente pode entender que eles foram orar, porque era isso que eles faziam no monte, né, naquela época. Hoje nós temos igreja, nós temos templo, a gente vai, mas naquela época, naquela região, existem muitos montes e no mundo antigo as montanhas sempre foram referência para todas as religiões, né? Para você ter encontro com os deuses, tal, é sempre numa montanha. Então Jesus os leva ali naquela montanha para eles orarem, para eles buscarem a Deus, como era de costume que eles faziam, e transfigurou-se, mudou de forma, né? E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina a transformação que aqueles homens, aqueles 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então imagina que Jesus estava conversando, né? Começou a conversar com Elias e com Moisés. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, 3 cabanas, 3 tendas, né? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Elias e Moisés já não estavam mais ali, né? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo,
A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Pode tirar, louvado seja Deus. Que experiência incrível, né? Que eles tiveram. Imagina, você no meio de um grupo de pessoas, no meio de discípulos, pessoas que são seus amigos, pessoas que caminham com você, que caminham com Deus, e aí você é selecionado pelo próprio Senhor Jesus para ir para o monte com ele. É evidente, irmãos, que Jesus, ele sabia o que ele ia fazer. Ele queria que aqueles discípulos tivessem essa experiência. Você consegue imaginar hoje, se você tivesse lá, ou melhor, se Jesus fosse escolher, né, dentre nós, ou dentre os cristãos de hoje, será que ele escolheria mim? Será que ele escolheria você? Será que ele diria, vem cá, Eliane, Camila, Iraci, Dalton Filho, todos nós, Cláudia, será que ele diria, vem cá, eu quero te levar ali no monte, quero te mostrar uma coisinha? Ou será que nós seríamos como os outros? A gente não sabe o motivo, né? Mas a Bíblia é clara, ele levou Pedro, Tiago e João. É interessante que no livro de Atos, Tiago foi o que se tornou o líder da igreja principal em Jerusalém, né? Pedro não precisa nem falar, né? Pedro e João, eles formaram duas escolas muito importantes. Escolas que eu digo são, não é escola onde o aluno vai. Dois ensinos, né, que foram muito fortes logo depois da morte de Jesus. João é o discípulo amado, falava muito sobre o amor, né? E Pedro foi um grande homem de Deus que pregou para os crentes que sofriam perseguição. Enfim, foram homens muito usados. E Jesus, ele se transfigurou. Foi algo que... Foi uma experiência, irmãos, que não foi para as multidões, né? Para as multidões, Jesus ele pregava. Para as multidões, ele multiplicou os pães e peixes. Mas Jesus, além das multidões, ele tinha os 70 discípulos. Além dos 70 discípulos, ele tinha os 12. Além dos 12, ele tinha esses 3. Tem coisas, irmãos, que são especiais. Tem coisas que são para poucas pessoas. Tem coisas que são somente para aquele grupo que a gente tem intimidade, para aquele grupo que a gente tem uma relação um pouco mais intensa, um pouco mais forte, né? E com Jesus não foi diferente. E eles tiveram a oportunidade de ver Jesus se transfigurando. Irmãos, a Bíblia conta várias vezes, em várias passagens, que Jesus, às vezes, ele se ausentava das multidões, das pessoas, e ele ia para o monte orar, né? E tem até passagens que as pessoas falam, Jesus, onde você estava? As pessoas estão te procurando. Porque ele dava um sumiço, ele dava umas desaparecidas de vez em quando para orar. E a palavra de Deus nos leva a entender que Jesus ele passava noites inteiras orando. Por isso que naquele episódio do barco, por exemplo, ele foi dormir. Ele entrou no barco, ele estava extremamente cansado e ele foi dormir. E mesmo assim acordaram ele por causa da tempestade. E aí ele parou a tempestade. Mas Jesus era um homem de intensa oração. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero imaginar que essa transfiguração era algo comum na vida de Jesus. Era algo que quando ele ia orar, ele, por ser quem ele era, ele entrava mesmo na presença de Deus. E eu creio que o físico, ele se juntava ao espiritual. E Jesus, ele estava, embora ele estivesse na terra, fisicamente,
mas no espírito ele estava no céu. É algo que não dá nem para explicar. Por exemplo, quando a gente vai pro livro de Êxodo, né? Quando Deus decidiu dar os 10 mandamentos pro povo, o que a gente imagina? A gente imagina... Eu tô falando e tô buscando aqui o texto ao mesmo tempo. Peraí, só um pouquinho. Bom, eu não vou achar, eu vou falar, tá? Não vou ler, não. Eu sei que vocês confiam em mim, vocês acreditam que eu vou falar a verdade para vocês. E eu vou mesmo. Depois é só conferir em Êxodo 18 ou 19. Eu não sei exatamente onde está o texto. Mas diz, quando Deus ele foi dar os 10 mandamentos para o povo, isso, irmãos, presta atenção, é uma coisa que a Record não mostrou, é uma coisa que Hollywood não mostrou em nenhum dos seus filmes, e é uma coisa que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Porque a gente sabe, né, no nosso imaginário, a gente sabe que Deus deu a lei para Moisés, né? Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites lá, sem descer, sem comer, sem beber, ficou conversando com Deus, e quando ele volta, ele está com as pedras escrita os 10 mandamentos. Só que a Bíblia diz que quando o povo chegou ali no pé do Monte Sinai, presta atenção, irmão, depois você lê, tá? Êxodo 18, 19 e 20. Quando eles chegaram ali, começou a fumegar o monte. Começou a sair fumaça, começou a ter um fogo, o céu ficou escuro, começou a dar trovão, relâmpago, começou a ter uma nuvem assim escura em cima do monte. As pessoas ficaram apavoradas, acharam que iam morrer, e Deus falou de forma audível com o povo inteiro. Todo aquele povo que estava lá, eles ouviram. Aqui, ó, Êxodo 19, 16 diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos, vai imaginando aí, irmãos, sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina, uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo, pode tirar, não, está no 17 agora, Êxodo 19, 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Irmão, presta atenção, o monte estava fumegando, relâmpago, trovão, fumaça, houve um terremoto, né? Todo mundo ficou apavorado. Versículo 18. E o monte, e todo o monte Sinai fumegava, saía fumaça do monte, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. Às vezes a gente lê e não percebe esses detalhes. Irmãos, houve um terremoto, o monte tremia. 19. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Imagina aquele barulho alto, fogo, relâmpago, terremoto. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pode tirar. Tem uma parte nesse texto que diz que o povo todo ouviu a voz do Senhor. E o povo falou assim para Moisés: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco, sobe você no monte e Deus vai falar com você, e aquilo que ele falar com você, nós vamos obedecer. Porque foi uma presença tão tremenda, uma presença tão incrível, tão forte,
que o povo falou: se Deus falar diretamente conosco, nós vamos morrer. Então Moisés sobe lá no monte e fala você. E o que acontece? Moisés ouviu o povo, Moisés subiu, né? Deus falou com Moisés. Quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Ele ficou com o rosto como se fosse um rosto de anjo. O rosto dele iluminava por causa da presença de Deus. Então o que Moisés fez? Ele teve que colocar um véu sobre o rosto. Tudo isso, irmãos, eu estou dizendo para dizer para vocês que eu creio que quando Jesus ia orar, era uma experiência cotidiana, corriqueira para Jesus. Jesus ele entrava na presença de Deus de forma literal. Mas o mais lindo dessa passagem de Mateus 17 é que dessa vez, nesse episódio, Jesus ele escolheu 3 discípulos e ele manifestou, ele revelou essa glória, revelou esse lado da vida espiritual dele que ninguém conhecia. E quando Pedro, João e Tiago viram aquilo, eles ficaram malucos, né? Eles viram Moisés, que viveu muitos séculos antes, eles viram Elias, que viveu muitos séculos antes, e é muito importante destacar que Elias representa os profetas, tá? Moisés também foi um grande profeta, mas Moisés representa a lei, representa a palavra escrita, porque foi através de Moisés que veio a lei, tá? Então você tem aqui os profetas, você tem a lei de Deus e você tem o próprio Senhor Jesus, né? A lei de Deus, ela durante muito tempo foi o mediador entre Deus e os homens. Para nós nos relacionarmos com Deus, ou para o povo judeu se relacionar com Deus, ele só se relacionava com Deus através da lei. Existia um mediador, né? Moisés foi um mediador, a lei foi outro mediador, né? São camadas de mediação. Os profetas também. Os profetas, eles foram mediadores entre Deus e os homens. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava por meio dos profetas. E Jesus é o mediador mor, vamos dizer assim, entre Deus e os homens, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, né? Jesus Cristo assumiu esse papel. E quando ele morre na cruz e rasga-se o véu do santo lugar, então quer dizer que nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, né? E Jesus revela tudo isso para os discípulos. Aí no versículo 4 diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, não precisa, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro, o mais impetuoso, como é que fala isso? Tinha impulso, né? Pedro, ele falava sem pensar. Mas Pedro ficou tão feliz, ele viu aquela cena, aquela coisa espiritual se materializando, ele falou, ai Senhor, olha, a gente vai fazer uma tenda para você, uma para Elias, uma para Moisés, vamos ficar aqui, tá tão bom aqui em cima do monte, aqui nessa presença gostosa. E não é assim, irmãos, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, hoje eu creio que o louvor foi especial. Eu creio que o louvor foi especial, porque eu senti uma presença tão gostosa, tão tremenda de Deus, não dá vontade de parar, a gente quer ficar na presença, a gente quer ficar no monte, a gente não quer descer mais para a nossa vida cotidiana, para os nossos problemas, para o frio, né? Para os problemas políticos, para as dificuldades, para tantas coisas. A gente quer ficar na presença de Deus. E Pedro teve esse impulso de falar isso. Mas a Bíblia diz que, estando ele ainda falando, ele nem tinha terminado de falar,
eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, assim como aquele povo lá atrás, no Monte Sinai, ouviu o próprio Deus falando, e falaram, não, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco, sobe você, o que ele falar para você a gente vai obedecer. Eles ouviram a voz dizendo, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi, escutai-o, ouvi-o, louvado seja o nome do Senhor. Eles, aqueles três, ouviram a voz de Deus audível, né? Eu fico imaginando, será que se Pedro não tivesse falado nada, se ele tivesse ficado bem quietinho ali, só curtindo, só desfrutando da presença de Deus, será que essa nuvem viria? Não sei, talvez não. Porque Pedro, a impressão que dá, a forma como Mateus escreveu aqui, dá a impressão que Pedro interrompeu algo. Dá a impressão que Jesus, Elias e Moisés, eles estavam tendo ali uma comunhão, eles estavam tendo uma reunião. Eles estavam conversando sobre coisas do reino, talvez fortalecendo o Senhor Jesus. A gente não sabe o conteúdo, né? A gente não dá para saber tudo o que aconteceu. Mas uma coisa é fato, diz assim, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Irmão, o ponto da palavra de Deus hoje é, você está preparado para ter uma experiência dessa com Deus? Você acha que Jesus, desse grupo que está aqui no Zoom, não vou nem falar da igreja inteira, desse grupo que está aqui no Zoom, você acha que você seria escolhido para ter uma experiência incrível dessa? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua leitura bíblica? Como que está o seu louvor, a sua adoração? Como que tá, irmão? E eu me incluo também. Quando a gente conversa, né? Qual o tipo de piada que a gente conta? Qual o tipo de coisa que faz a gente rir? Ou que faz a gente chorar? O que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração? Porque, irmãos, essa experiência foi para Pedro, Tiago e João. E olha que interessante, né? Quando os discípulos, diz o versículo 6, ouviram isso, ouviram essa voz, esse é o meu filho, a ele escutai, eles caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim audível. Desse jeito não, eu já tive outras experiências. Já ouvi a voz audível, mas não assim. E é interessante porque lá no Êxodo as pessoas ficaram com medo também. E aqui diz que eles caíram em terra, eles se prostraram, eles cobriram o rosto, cobriram os olhos, porque eles imaginaram, nós vamos morrer, a gente ouviu a voz de Deus. Nós somos homens, nós somos pecadores. E eles conheciam a Torá, eles conheciam o Antigo Testamento. Quando Isaías capítulo 6, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos voando, né? E os próprios anjos na presença de Deus, eles cobrem o rosto. Com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem o pé, e com 2 asas eles voam. Imagina, a primeira conclusão que Isaías chegou ao ter essa visão, ele falou, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Então, todo mundo que já esteve na presença de Deus nesse nível, teve essa mesma conclusão, eu vou morrer. Então eles se esconderam, colocaram o rosto em terra, né? E o versículo 7 diz assim, e aproximando-se Jesus tocou-lhes, ei, Pedro, Tiago, João, vamos, levantai-vos e não tenhais medo. Já passou, gente, já passou. Pode levantar o rosto agora, né?
E o versículo 8, e eles levantaram, imagina assim, meio cautelosos, olharam, já não estava mais lá Elias, já não estava mais Eliseu, Jesus já não estava mais resplandecendo, né? Tudo já tinha voltado ao normal. É o que diz o 8, e erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E o 9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ah, Jesus, sério que eu não vou poder contar para Filipe? Puxa, eu não vou poder contar para André, para Bartolomeu, nem para o outro Tiago, nem para Tomé, nem para ninguém. Ah, não, Senhor, eu tive uma experiência incrível dessa e eu não vou poder contar para ninguém? Não, só depois da minha ressurreição. Deus pode confiar em você, querido? Deus pode contar os segredos dele para você? Ele pode revelar a glória dele para você, ou você, imagina, né? Você se ensoberbecendo. Meu, pastor, quero contar um testemunho. Fala, meu querido, fala, minha querida. Olha, ontem eu estava orando, meu quarto iluminou e Deus começou a falar comigo, eu comecei a chorar e de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas querido, querida, Deus falou para você falar isso pra gente? Será que Deus pode confiar em você, irmão? Ou você facilmente se encheria de orgulho, de, como é que chama? De vaidade, por ter sido escolhido, por estar no grupo dos 3. Sabe, irmãos, eu creio, e aqui eu termino a palavra, eu creio que Deus, ele tem segredos. Eu creio que Deus, ele tem mistérios, ele é Deus, ele tem muitas coisas profundas para revelar para cada um de nós. Mas a questão é, nós estamos preparados? A questão é, nós estamos querendo? Porque às vezes a gente vive a nossa vida e a gente não está querendo, não quero que Deus se revele. A gente não valoriza, é isso que eu quero dizer. Não valoriza as coisas espirituais, os mistérios de Deus, as bênçãos. Mas eu quero fazer um apelo nessa manhã. Eu quero apelar para que você comece a valorizar as coisas espirituais. Comece a ler esse tipo de passagem e falar, puxa, Senhor, como eu queria estar entre esses 3. Ah, meu Pai, como eu queria receber, ter uma experiência dessa, ver um anjo com os meus olhos físicos. Amém. Como eu queria ouvir a Tua voz, Papai. Mas para isso, Deus precisa confiar em mim. Deus precisa confiar em você. Amém, querido? Na quinta-feira, eu não tenho dúvida que Deus nos deu uma palavra. Todos os que estavam no culto de quinta receberam aquela palavra. E a palavra é essa aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, rios aonde está seco. Querido, creia nessa palavra. Essa palavra veio do coração de Deus. Eu estou com muita expectativa de que esse algo novo vai acontecer. Eu estou assim ativamente esperançoso de que algo novo vai acontecer no nosso meio, na nossa vida. E eu gostaria de fazer esse apelo. Esteja esperançoso, esteja atento, esteja com as suas anteninhas de vinil ligadas para você detectar realmente a presença e o algo novo que Deus vai fazer. Querido, que Deus confie em você, que Deus encontre em você um amigo, uma amiga, que Deus revele os seus mistérios para você, que você seja achado digno de
receber revelações profundas e tremendas do Senhor. Amém. Pai, que a tua bênção venha sobre nós, ó Amém, Deus. Deus. Que cada um de nós possamos estar atentos, ligados, antenados, preparados, ó Deus, para o novo do Senhor. Amém, Senhor. Eu quero, Pai. Eu levanto as minhas mãos agora para receber o Amém, novo do Senhor. Senhor. Eu quero que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo estejam alinhados, atentos, sóbrios, vigilantes, ó Deus, para que eu receba o novo do Senhor. E eu quero que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que me ouvem agora estejam da mesma forma, atentos e vigilantes. Ô Papai, louvado seja o teu nome. Que nós sejamos dignos da tua confiança, Aleluia. que nós sejamos dignos da revelação nova, do conteúdo novo. Amém, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que o vinho novo só pode ser colocado dentro de odres novos, porque o odre velho se romperia com a qualidade do vinho novo. Que nós sejamos odres novos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Que cada um de nós sejamos odres novos e que nós possamos experimentar como Pedro, Tiago e João, experiências inéditas, experiências novas, experiências que certamente mudarão a nossa vida, Amém, Deus. transformarão a nossa concepção da realidade. É o que nós oramos nesse domingo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe e que você seja achado digno e digna de experiências novas com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?